Olá, criativos e criativas de 2025. Chegamos aqui a mais um episódio da temporada deste ano, juntamente com meu parceiro e boss, Fala, turma. Fala, Vitão. Como você tá efusivo hoje, hein? Wagner de E aí, Carvalho. gente? Estamos no segundo episódio da temporada 2025 e tem coisa boa vindo por aí. E hoje é mais um dia desses com conteúdo super bacana para quem gosta de criatividade, quer saber mais do mundo aí das instituições de ensino, mundo do design, UX, todos esses termos aí que são delicados de falar, né, Vitor? Pode, né, ocasionar até algum erro fonético, mas hoje vamos tirar todas A essas gente consegue. dúvidas. Estamos com um ilustríssimo convidado aqui, que você já vai puxar a Tô muito capivara. aqui, tô contente de ter trazido ele aqui, Pô, foi porque duro, hein? foi uma conquista, né? Porque a gente já tá ficando com convidados internacionais, É, já é mais difícil a agenda, né? Mas vocês não viram ele ainda, mas eu vou trazer aqui um pouquinho sobre vai lá. é, todo o histórico dele pra gente conhecer antes de falar o nome dele, tá bom? Bom, ele é designer digital, ele é professor mestre em design, ele possui MBA em marketing, graduação em design digital. Ele atua como professor no ensino superior desde 2007, além de atuar na área de design, marketing e tecnologia desde 2002. A sua carreira trabalhou com marcas nacionais e internacionais, como a Universidade Anhembi Morumbi, a Business School São Paulo e também o Centro Universitário FAM, Crefisa, CETEC Educacional, a Porto Seguros, o Serasa Experience, Metrô de São Paulo e o Instituto Europeu de Design, entre outros. Tem muita carreira aqui, gente. Muita E bagagem aí. Esse seja menino não bem-vindo é ao fraco, não. Vem, Staluscast, vem. Marcelo Fal. Boa. Muito bom, muito bom. Olá, Vitor, olá, Wagner. Muito Beleza. obrigado pelo convite, né? É um convite, demorou um pouquinho para eu conseguir aqui vir, mas estamos aqui muito felizes mesmo de estar aqui com vocês hoje, né? Nesse dia, porque, enfim, né? Além do convite do Vitor, para mim é sempre uma honra, né? Pelo tempo que a gente se conhece e tudo mais, né? Wagner, muito legal a gente estar juntos aqui Muito bom. e vamos embora, assim. Espero poder contribuir bastante com essa conversa hoje, né? E que seja muito bacana esse dia. Mas com certeza. Você tem uma história muito legal. Você já foi meu mentor, meu professor e uma referência, né? Bacana. Além dessa vida profissional, a gente tem aí que você é pai da Cecília, né? Pai da Cecília, é dono de pet. Pai de pet? Pai de pet. Dono é muito sério, Vitor. Dono de Eu sou pet. dono. Ele é pai de pet. Ele tá Aqui o cuidando ali do Bud. pet. Ele Imagina. ele é o irmãozinho da Cecília, assim, ele Mano, fica ali, assim, ó. Imagina a mãe, o Bud lambendo a Cecília. É. Tira o Bud de perto. Marido da Mariana. Conta um pouquinho da sua história, Fal. Isso, não, assim, realmente é como se fosse o irmãozinho mesmo da Cecília, né? Porque quando eu tô só brincando com o Bud, a Cecília fica com ciúmes, assim, ela vai querer atenção pra ela também, só. então ali tem uma briga ali de família ali. E o Bud tem também? Ou ele também pede uma Tem atençãozinha? também. Ele sente o Lembra cheiro de mim? assim e fala: opa, cadê? É. Cadê o meu cheiro? Aí começa a espregar pra ficar com o cheiro Ele dele, tem não um da. porte, ele é grandão. como que Ele é um Bud? cocker, é meio cocker, forte, um cara, médio porte, orelhão, assim, né? É uma figuraça. Muito bom. Bom, mas vamos lá, contar um pouquinho da história, né? 7 minutos, hein? 7 minutos? Vamos Sua lá, história em tá 7 rolando minutos. cronometrando. Tá rolando. Bom, acho que assim, para chegar aqui, né, e falar um pouquinho sobre o X, o Y, todas essas sopa de letrinhas e tudo mais, que tem sobramento para ser X e todos os variáveis de X e letras. Bom, eu comecei antes, assim, eu vou tentar fazer um resgate de família bem rápido para bom. contextualizar, porque eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui um menino muito viciado em gadgets e vários recursos tecnológicos. Então, gostava de videogame, do Atari, por isso que eu até escolhi essa camiseta para estar aqui hoje, assim, eu acho que ele é um precursor da tecnologia do videogame, das interações. Então eu gostava de jogar Atari, depois eu comecei a gostar muito de computador. Primeiro o computador ali, aquele Compaq, IBM, da década de 90, 486, 386. E aí eu acabava com a internet de escada de casa, meus pais ficavam doidos, assim, pô, eu preciso ligar para não sei quem, desliga esse negócio aí. E aí eu ficava com aquele CD-ROMs Aquele barulhinho peculiar, né? Barulhinho Da AOL, chiando. American Online. Exato, American Online, enfim, do IG depois, ICQ. Então eu gostava assim, eu tive sempre esse olhar por exemplo, quando começou a internet, eu colecionava URLs, isso é uma curiosidade que eu nunca contei em lugar nenhum, né? Olha, Eu colecionava URLs, né? Então
Então eu pegava jornal do meu pai, ficava vendo jornal e revista de carro, e outras revistas, e eu ficava vendo as URLs que saíam, assim. Eu tinha uma lista, assim, para poder acessar todas e ver como é que ia ser. Então eu ficava lá. Deixa eu ver como é que Olha tá esse só. site da concessionária, desse carro, ou de portal de notícias. Eu ficava acessando todas, porque eu já Boa. gostava ali de É. ver como aquilo lá era construído, interagir com tudo aquilo. E aí, enfim, aí eu gostava sempre de Palm Top, Pages e todos os possíveis traquitanas tecnológicas eu tinha Aham. em casa, assim, né? Uma caixa cheia dessas coisas. Isso fez com que na hora que eu entrei no colegial, eu falava, pô, o que que eu vou fazer? Né, eu vou escolher um curso técnico, não queria fazer só um colégio normal, eu queria um curso técnico junto, aí fui fazer processamento de dados. E aí me apaixonei pela camada com o usuário, né, a parte da web, que interagia com o usuário e Uhum. tudo mais, e daí foi, né, então eu comecei depois, fui trabalhar com a Helpdesk para plataformas, depois fui trabalhar no Wigpapo, depois eu fui trabalhar na Embi Morumbi, depois eu fui para Serasa e assim foi, né? E comecei a fazer esse caminho Marcelão, deixa eu só fazer um profissional. corte aqui. Agora, para você que de repente está nessa fase de escolha profissional, né, o Jobs fala, a gente consegue conectar os pontos para frente. Agora, quando você conta a sua história, pô, faz sentido, né? Gostava de tecnologia, não sei o quê, e aí. Então, o que que é legal que você está num período de escolha, né? De carreira, uma decisão que às vezes é até precoce, né? Com 20 anos, 18, já tem que ter uma definição. Então, repara em você, o que que você gosta ali, né? Você tem essa predileção por tecnologia, né? Então, fica atento, né? O- vai- parece que a nossa história vai dando pistas para onde a gente deve seguir, né? Exato, exato. Então, atenção, não, você vai É, escolher um curso, pede para os seus pais, é que às vezes a gente tem uma miopia, a gente não enxerga isso em nós, então a gente Uhum. precisa do olhar de alguém para Meu pai identificar. falava isso aí. Você vai fazer administração? Hum, Não faz sentido pra você, você é meio doidão, né? Aí eu fui na escola de design da MB, foi aí que eu conheci, né? Pô, é isso, mano, Né? e você tem muito que bom. pesquisar de fato, assim, porque na época, assim, todo mundo falava, você vai fazer essa camada de usuário, vai fazer web design e webmaster, que eram Uhum, cursos tecnólogos na época, né? Não existia formação de bacharelado. uhum. E aí até que eu encontrei, né, o curso na Embi Morumbi, que era, eu acho que o primeiro curso bacharelado em design digital que tinha de fato uma formação, que vinha do design gráfico para as tecnologias, e você então tinha uma formação ali multidisciplinar, né? Que era o que eu estava E buscando você na foi uma das época. primeiras turmas, será? Uma das Sim? primeiras turmas da universidade na época, assim. Que bacana. Né? Que foi muito bacana porque depois eu comecei a dar aula lá, né? Então eu fui Uhum, dar aula na instituição na qual eu fui formado, né? E uhum. foi graças a essa jornada que eu conheci o Vitor. A gente viveu vários projetos ali. Todo semestre tinha uma entrega de banca, de projetos, né? Muito legal. Era Cada animal. semestre um tema diferente, um desafio diferente, né? Então isso que é muito legal, né? E Assim, trazer esse desafio, né? Para quem está entrando na área, acho que é muito importante, né? Pra gente ter. Curso e metodologia inovadores. Exato, Muito exato, bom. sempre, né? porque assim, ao meu ver, eu vi muita coisa, né, na MB, mas você tem um background, assim, de Uhum. diversas universidades diferentes. O que que você Sim. pode trazer, assim, Muito desses legal. tipos de projetos, né? Como é que talvez comparando, a visão desses projetos, né? Uhum. Que eles entregam. O que que você viu, assim, de inovação? O que que você viu de legal, assim, de Dá para todo... destacar, né? Frente a. Destacar os projetos, né? Muito legal, assim. Acho que tem projetos desafiadores, né? Muitos no âmbito acadêmico, mas em outros também, em outras empresas que eu passei. Mas eu falo assim, desenvolver portais, eu tive dois momentos de desenvolver portal do zero, então portal de conteúdo, de cursos e tudo mais, para Embi Morumbi, e uma outra experiência também de desenvolvimento de portal na Serasa Experience. Então foi dois momentos bem interessantes, porque nos dois eu desenvolvi portal, mas com públicos diferentes e com conteúdos diferentes. Então, um com um olhar totalmente corporativo, né, e com, né, um desenvolvimento de material voltado para muito forte para B2B, e um outro Uhum. voltado para alunos e o âmbito Acadêmico. acadêmico, né? Mas em ambos super desafiadores, porque eu tive que entender a necessidade, né, dos públicos, construir todas as interfaces necessárias, todo o conteúdo que vai para cada uma dessas plataformas, resolver as questões técnicas e lançar os produtos, né? No da Serasa Experience foi muito curioso, porque quando a gente lançou o portal na época, a gente passou a noite virando o portal e substituindo um pelo outro, porque não podia substituir em horário comercial, a gente fez isso na Uhum. madrugada. Uhum. Não foi num dia que teve um blackout na cidade, então a cidade estava toda escura e a gente lá, só Caramba. nosso setor tinha luz, rodando com Ganhador. gerador, Nossa. rodando lá, porque tinha que lançar no outro dia. No outro dia a gente recebeu o Google, ia receber todos os diretores, ia vir todo mundo do Brasil inteiro para ver o lançamento, e a gente lá
rodando e testando tudo com o gerador Meu Deus. e fazer com que acontecesse no outro dia, né? O pessoal chegando e a gente ainda com a roupa de 24 horas atrás. Fazendo um assim. hackathon mesmo ali. Fazendo um hackathon mesmo, né? Esse foi um, né, dos casos, né? E mais recente um pouquinho, né? Eu tenho projetos no IED, né, que foram feitos em grandes também portais, treinamento corporativo que a gente faz em grande escala também. Teve na FAM projetos que foi um grande desafio para mim, onde na FAM foi onde eu tive o maior time a ser, que eu tive que gerenciar 40 colaboradores de 7 áreas diferentes, para pegar desde o começo da definição de conteúdo até deixar disponível na outra ponta para o aluno nas plataformas online, né? Que era olhar pela FAM online. Então, tive vários projetos bem desafiadores aqui durante esses últimos anos. Com 40 pessoas aí sob sua supervisão, o que foi o mais difícil de se lidar com as pessoas? Tinha um pouco de Lidar com vaidade. pessoas sempre Super é difícil, né? Mas super prazeroso ao mesmo tempo, né? Porque você aprende muito, né, com as pessoas no dia a dia. Então, mas eram 40 pessoas de áreas diferentes. Então, eu tinha times que eram começava com o pessoal de redação, design instrucional, que eram mais focados na leitura, na compreensão, ia para o time mais criativo, então de audiovisual, de design gráfico, e ia depois para os times de front-end, programação e tecnologia educacional. Então, tinham basicamente 3 grandes núcleos ali, com perfis muito diferentes, e todo mundo muito jovem, muito cheio de energia, de ideias, o que é muito bom, só que você tem que sempre estar com muito planejamento e muito organizado para poder fazer com que a esteira aconteça, né? Que o fluxo de fato aconteça. E conseguiu entregar no prazo? Sempre foi o primeiro. Pegar umas dicas com Né? Entregar no prazo, entregar sempre no prazo. Foi um dos grandes desafios no início, né? Imagina. Fazer com que o tempo, né, entre cada fase acontecesse no tempo que teria que acontecer para com que entregasse tudo no prazo. Então a gente conseguia desenvolver, Investiu bastante tempo em planejamento. Na cultura oriental diz que o pessoal planeja bastante antes de começar, né? Aqui a gente vai fazendo e vai se virando. Não, mas essa é uma dica. Acho que se tem uma dica é que a gente tem que dedicar muito nesse planejamento, né? Tanto que hoje eu atuo no IED, né, na frente de consultoria, design estratégico é o CRIAD, e lá o nosso foco é design estratégico, onde o que a gente mais faz é planejar. O que a gente o principal do nosso trabalho é fazer planejamento estratégico para N projetos de design. Então, foi muito assim, muito do aprendizado, né, de conduzir essas equipes multidisciplinares. Me ajudou muito a estar hoje, né, no CRIAD, no IED, para poder fazer esse trabalho hoje nessa consultoria. E pegando Marceleza de sopetão, algumas dicas simples para fazer um planejamento acontecer. Até, Vitão, presta bem atenção que ele está com 3 clientes com planejamento na mão dele. Acontecendo simultaneamente. Tá com 3 contas na mão dele. Precisa planejar direitinho o ano, etc. Sim. Sei lá, dicas essenciais assim para um bom planejamento e o que costuma dar de errado, né? Puxa, isso aqui sempre costuma... Acho que sempre o mais desafiador é você conseguir ter a visão do que o projeto vai precisar durante o decorrer dele. Porque às vezes você fala, tá tudo planejado, mas aí acontecem os imprevistos no meio do caminho, né? Às vezes uma tecnologia que não foi prevista, alguém do time sai, né? Você tem que ter um pouquinho dessa camada de entender aonde pode acontecer imprevistos. E ter ali, eu falo, sempre um plano B e C, para caso alguma coisa aconteça, como que você Traz um recurso para substituir, para realocar ou para administrar tudo isso, né? E equipes multidisciplinares é sempre mais difícil, porque muitas vezes uma atividade de impacta para a continuidade de outro. Então, também está todo o time muito... Gera os gargalos, né? O design não entregou... E aí é uma cadeia de problemas, porque se o primeiro não entrega, o último é que sofre, porque aí o tempo continua sendo o mesmo, né, de entrega do projeto. E aí você tem que compensar nas outras fases para não impactar o tempo final. Lembro que no Empretec, assim, eles deram um exemplo do churrasco. Era péssimo em planejamento, agora eu estou um pouquinho melhor, mas precisa ter alguém que é bem melhor que eu para somar lá na equipe, né? Aí eles deram o exemplo do churrasco, né? Então, primeira coisa, que dia é o churrasco? Põe o dia do churrasco. Sim. Legal. E tal. O que vai ter nesse churrasco? Vai ter música ao vivo? Vai ter música ao vivo. Chamar alguém para tocar. O que vai ter no churrasco de comida? Vai ter lista de convidados. Faz a lista, vê o que vai ter,
O que que você quer passar? Para quem que vai ser esse churrasco? Aí você põe datas e responsáveis. Então, quem vai ser responsável para comprar carne no açougue? Quem vai fazer o rateio? Quem que vai cobrar? Quem que vai... Então, assim, de um jeito simples lá no Empretec, a gente passou rapidamente por esse planejamento de um jeito bem simples. E eu não tinha nem essa dimensão, né, de eu sou um cara mais da criação, então eu queria só saber de criar, não, mas organizar em Mas é passos, desafio. ver o que Sim. que é ponto de, que pode ser uma contingência, né? Isso aqui Sim. vamos dar mais tempo, porque isso aqui pode ser É, mais desafiador, né? é assim, hoje tem muito software que você coloca lá, churrasco para quantas pessoas, ele já te dá Já dá tudo tudo na preset, lista, né? já. Já facilita PT já. bastante, né? Mas é isso, né? O planejamento você tem que ter exatamente, ó, não pode passar dessa data. Então, ó, tudo que eu preciso fazer para com que aconteça nessa data, né? E aí, todas as frentes que você tem que ter, todos os envolvidos, tudo, o valor que você tem que ter disponível, o quanto que Exatamente. você tem para gastar dentro daquele projeto também. Porque é isso, né? É igual assim, eu lembro muita gente me parava com a agência e falava assim, eu quero fazer um site. Quanto custa? Depende. Depende. Qual que é o seu sonho? O que que você imagina? Você quer uma página, uma one page, vai te custar uma coisa. Você quer um portal inteiro corporativo, vai ter outro preço, né? Qual Você quer funcionalidade você qual quer ter? funcionalidade que você quer, qual Quer banco de abrangência, dados? né? O Ah, não, cara... me dá uma média, cara. Então você, não, É. mas me dá um valor. Fala, tá, R$ 1 a 20 Então, milhões. tem a questão da complexidade também, né? A gente vê que tem empresas, né, que elas têm até um setor de inovação. E tem essa nova matéria até acadêmica, né, que é a Uhum, gestão da inovação também. isso. Então, lá no IED, né, eu até queria entender um pouquinho isso, porque tem coisas complexas, eu sei o que você falou, o churrasco é mais simples, Uhum, mas essa complexidade, e para trazer inovação acerca de todas as multidisciplinaridades ali que você sim. tem que lidar, como é que é isso lá? Como é que são as inovações, os projetos? Você falou que você tem consultoria né, com empresas, né? Empresa. Legal, você trazendo mais para hoje, né? Então, hoje eu estou no IED, né, com o Instituto Europeu de Design. Ele é uma empresa que ela nasce da Itália, ela vem da Itália para o Brasil. Então, ela tem o DNA italiano, né? Então, a gente troca muito com Milão, né? Com toda. Até por isso que a gente falou no início, né? Que tem uma discussão internacional aqui, né? Aham. Uhum. Então, os cursos, eles dialogam muito com a Itália. Então, a gente tem sempre, por exemplo, na parte acadêmica, nos cursos, a gente sempre desenha os cursos pensando que o aluno, no final, pode passar uma semana na Itália, em Milão, em Roma, por exemplo, que são, né, ou até na Espanha, que tem uma frente na Espanha também, e aí conseguir fazer esse desdobramento lá. Então, a gente olha todo esse desdobramento. Na parte da consultoria, que é da frente da consultoria, que é o CRIAD, que eu faço gestão de projetos, a gente tem também todo esse olhar. Os projetos eles podem ser inúmeros também. E a inovação tem muito isso. O que é inovação, né? Como discutir a inovação nesses projetos? Porque às vezes vem muito assim, inovar é incluir uma tecnologia. Então, muito assim, hoje tem IA, se discute IA para todos os jeitos, para tudo, né? Automatizar, né? Então, vamos tacar IA em qualquer coisa e eu vou inovar. Mas às vezes o seu projeto não precisa de uma IA. Né? Às vezes ele não tem a necessidade. Você colocar uma IA lá, ele pode mais te gerar mais trabalho, né, Uhum. para poder administrar esse IA, para gerenciar os resultados que ela vai te dar e tudo mais, do que de fato resolver o seu problema. Né? Então, nem sempre incluir ou colocar uma tecnologia nova lá vai resolver o seu problema. Pode ser uma Né? coisa mais simples, como um ajuste no workflow. Pô, vamos Exato. considerar, né? Às vezes Inovou, você né? mudar o processo, diminuir um É, tempo, enfim, trazer às vezes gamificar um processo, ou mudar pessoas mesmo, e inovou. fazer de uma forma diferente. Fazer de uma forma diferente, você está inovando, né? Então, desde que ela atenda o seu problema e resolva o Isso. seu problema, né? De, Então, de maneira mais de uma eficaz, vez, mais rápida, de algum exato. jeito, mais com menor custo, etc. Exato, exato. Então a gente, quando entra no design estratégico, que é a frente do design que a gente traz dentro do IED, no CRIAD, a gente está sempre olhando como inovar em N processos dentro das empresas. Então as empresas trazem um grande problema para a gente e a gente vai lá e redesenha, né? Ou cria novas jornadas, cria outros entregáveis, até pode se gerar um produto no final. Né? E aí, esse produto pode ser um design de serviço, pode ser um design de produto de fato, pode ser, enfim, N entregáveis ali. Mas a gente sempre começa entendendo o problema do cliente, ajustando e olhando para essa jornada que ele tem naquele produto para poder, de fato,
né, ver qual que é o produto no final do processo. É uma área nova no IED, essa de soluções corporativas, ou já tem Não, já tem há muitos anos, assim, basicamente quando veio pro Brasil, ele já com essa, já veio o CRIAD junto, assim, né? Ele já foi um dos precursores, assim, pelos nossos papos de bastidor, né? É uma área que está em efervescência nesse momento, né? Importante, eu digo, para a instituição em si, né? Tem trazido os bons frutos, né? Essas partes. Sim, porque eu sempre falo, o design ele tem duas camadas, né? O design É, é clássica, uma frase clássica do design que eu gosto muito, ela é forma e é. função, né? Como funciona? A forma, ela é o que todo mundo vê do design, né? O Uhum. que o design gráfico apresenta, é o que todo mundo vê da estética, né? É. Mas toda a parte, né, se a gente for olhar todo o iceberg, né, o que está né, escondido ali, né? Toda a parte da função, toda a parte estratégica, que é a parte que eu particularmente, assim, eu gosto muito da estética, mas eu gosto muito de entender o que está por trás do design. Então, toda a parte de UX, que é a experiência, que não é só a experiência do contato ali no final do processo, mas é a experiência criada para com que tenha esse produto bem feito no final, né? Então, a experiência, a arquitetura da informação, né? A organização dos dados, de como que a gente vai organizar todo o conteúdo, a estratégia, o design estratégico. Então, toda essa parte da função é uma parte que eu gosto muito de trabalhar, né? É um trabalho de design que não é o que, né, brilha os olhos no primeiro momento, né? Porque todo mundo sempre É. olha pela estética, Sim, né? Mas exatamente. só tem uma boa estética se tiver um bom planejamento, uma boa estrutura por trás, né? Então, daquilo que a gente está falando da IA, né? A IA gera imagens muito legais, mas se você não sabe o que pedir para a IA, Uhum. ela vai gerar o que vem na cabeça dela, né? Ou alguma coisa É, default padrão dela, né? Então, se você não souber o que perguntar e como perguntar, ou como direcionar é ela, exatamente. Sim. ou como alimentar ela vai gerar uma coisa padronizada. Esse exemplo de forma e função, né? E ainda trago um terceiro pilar que é o do significado, né? Então, sei lá, cor verde aqui significa algo, né? Nos remete a algo, mas numa outra cultura pode trazer outras conexões. Hum. Forma, função e significado. E tem o logo da Lojas Americanas, né? Então, eu olhava, né? O logo Lojas Americanas, não sei lá se é uma Helvética, o que que é. Eu achava A tão. fonte, né? A fonte Helvética, eu achava tão, tipo, sem graça, assim, Lojas Americanas. Pô, só escolhi uma fonte e pôs vermelho, né? Mas quando eu fui entender um pouco mais de forma e função, o que que chegou na mão do designer? Ele falou assim: olha, a gente precisa de um logo que funcione bem em fachada. Ele precisa ser visto de longe, precisa ser bem aproveitado. Então, Uhum. a solução que o designer trouxe foi em frente ao problema, né? Então, eu achei a funcionalidade foi bem em Exato. primeiro do que rebuscado, vou colocar um símbolo, vou ter. Não, não. Uhum. A gente resolve assim, ó, lojas americanas. Pá, usa bem nas fachadas, Sim. resolve o problema, se diferencia, chama atenção. Falei, caramba, né? Então, quando eu vou pro meu gosto estético, que zoado, né? Não achei Sim. simples. Mas, poxa, Mas o design é a funciona, né? serviço de um, de um propósito, né? Para É. resolver Sim. algo. A gente quer chegar num lugar, né? Então, Uhum. mas é difícil, eu acho que assim, pro designer, como é que eu faço esse balanço, né? Puxa, Eu sempre falo isso, eu falava muito em aula, principalmente em aulas que tinham uma frente muito mais estética, né? Muito mais é. pelo gráfico, né? De que é muito difícil, porque o designer, quando ele se apaixona por uma linha gráfica, é Hum, difícil você é. falar que não é esse caminho, né? Porque ele tem toda uma paixão por aquilo. E aí, todo o processo de pesquisa, análise e tudo mais, ele tem que servir de base, parâmetro Uhum, para com que as escolhas aconteçam, né? exatamente. Uhum. Por isso que eu nunca, assim, nunca pulei etapas, né? Eu acho que a gente vive num momento onde todo mundo quer um resultado muito rápido, muito imediatista. E aí Hum, isso fica muito claro com o uso excessivo da IA. Então é muito fácil você buscar na IA, e eu já até fazendo esse gancho, porque a gente está lançando um curso de hum. inteligência, de interface e inteligência artificial agora no IED, nesse ano, depois já fazendo aqui um jabá. Pode ser. Mas e a ideia é discutir sempre isso, né? Tanto nos cursos que, né, tanto de UX e UI, que é uma pós-graduação que eu coordeno, e essa agora que a gente está lançando, que é de interface e inteligência artificial, eu sempre falo que a gente nunca deixe esse processo de construção para trás.
né? Porque a gente está numa sociedade que é tudo muito rápido e a gente pula algumas etapas importantes para que a gente tenha ótimos resultados, né? Por que que a gente tem interface de aplicativos hoje que muitos têm a mesma identidade, a mesma cara? Parece que você nem mudou de aplicativo, né? Só mudou de cor. Uhum. Porque não teve esse processo de trazer a essência da empresa, a essência do negócio para poder aplicar. Eu falo que na época que, né, a gente estava lá no curso, a gente não tinha projetos iguais, porque a gente Realmente. discutia muito, assim, sim, você tinha uma banca, todo mundo com o mesmo tema, o mesmo briefing, mas os projetos eram Muito totalmente diferente. diferentes, assim. Eu até né? trouxe na memória você falando dos processos aqui, né? Sobre. Até puxando um pouquinho para user experience, né? Uhum. Porque entender a experiência do usuário, né? Literalmente, a gente não olhar só para a interface também. Entender o que que ele vai fazer nessa interface, né? Sim. Então, você trouxe a forma e função, até trazendo de volta, que nem a caneca, né? Que a gente tem a affordance dela, né? Exato. A gente tem aí para que serve? O que serve isso aqui, né? Por que ele é Para que assim? serve o pegador dela? Pegador. Se ele fosse ao contrário, se ele fosse em outro lugar, não ia funcionar. Uhum. E aí, nesse caso, tem a experiência, né? Além disso, né? Uhum. Além de forma e função, tem a experiência que ele vai fazer para ter o consumo Perfeito. É a daquilo. outra camada É que você outra cria, camada. exato, Então, a Porque gente tem tem que que... ser de um jeito que também facilite o consumo dela, né? E sirva também para com que, por exemplo, é legal manter a temperatura. Legal, já é uma outra camada de discussão. Primeiro eu Aham, estou resolvendo o básico, que é fazer com que eu consiga beber. sim. Depois agora eu vou para uma outra parte de experiência. Pô, será que eu consigo fazer ela manter a temperatura? Se eu mudar a forma, o material? Aham. Será que eu consigo trazer um material agora que eu consigo manter por mais tempo o conteúdo gelado ou quente? Então, eu vou conseguir ver um outro material. Mas será que vai ficar mais grossa? Vai mudar a minha Vai mudar, experiência, né? vai Isso. mudar aí? O Vou jeito de... impactar o essência, o início dela? Não posso impactar, né? E aí outras camadas super importantes, que eu acho que aqui são camadas importantes de discussão contemporâneas. Acessibilidade, Sim. ESG também, a questão sustentável, vamos escolher os materiais ideais, que material que eu tenho menor impacto, né, na sociedade, consigo trabalhar com material reutilizável, algum outro tipo de material que consiga fazer as mesmas coisas, passar a mesma experiência e não perder a Não affordance. perder. Perfeito, né? Então, os projetos estão ficando muito mais complexos, né? E é isso que eu falei. Quando a gente tem essa questão da todo mundo querer tudo muito rápido, é ruim, porque se a gente for trazer tudo isso para discussão, os projetos estão ficando muito mais complexos, na verdade. Uhum. Porque além de discutir todas as essências que a gente já tinha antes, eu ainda tenho que trazer essa camada de acessibilidade, sustentabilidade, de experiência, de negócio, porque ele tem que sustentar, tem que se pagar no final. Não adianta fazer uma caneta que é super legal, custar um Exatamente. valor surreal e ninguém conseguir comprar. Então, Exatamente. assim, é muito mais. Os projetos estão muito mais complexos, né? E aí, por isso que todo esse processo de construção e pensamento do design tem que estar cada vez mais aplicado e as pessoas sempre seguir os processos, porque design é projeto, design é Design é processo. projeto, é. Exato. Então, Então, nesse sentido, o designer tem futuro ainda. Não, né? Com uma essência, o designer que sim, projeta, que leva tudo isso em consideração. Não a pessoa que mexe no software e que faz ali, né? Porque aí a inteligência, ela tá bem dotada uhum, né, de trazer bons resultados, mas esse pensamento crítico que analisa todas as coisas, né? Que exato. É o design mais equaliza. completo, é o design que de fato não vai só escolher, né, a cor, né? Se vai ser azul, se vai ser, né, É, magenta, mas não, tipo, exatamente eu vou pensar toda a essência do negócio, acho né? que você que é designer, vale a pena entender de negócios, Uhum, né? Vale a pena entender do lado comercial, vale a pena entender de experiência, desses temas que hoje estão em voga, ESG, sustentabilidade. Então, uhum, para você continuar sendo um profissional interessante, você vai ter que transitar por mais áreas, não mais só, às vezes, naquilo que é a paixão, né? Que Uhum. é fazer o layout bem feito, na parte estética, né? Que sempre me chamou a atenção. Mas eu vejo que à medida em que a Stalos começou a funcionar, eu comecei a me tornar um profissional mais interessante, uhum, mesmo falando de design, porque eu sabia de contratação, eu sabia de comercial, eu sabia de processo, de uhum, pessoas, de falar com pessoas, deixou o meu design muito melhor. Então, sim, quando você senta na frente de um cliente, você tem uma visão completa, né, do negócio. Então, exato. vocês precisam se aprimorar
na técnica, mas também nessa visão de negócios, pode ser muito importante para a gente se manter relevante no mercado frente a essas novas tecnologias que estão vindo aí, que estão vindo com tudo, né? Com resultados interessantes, estéticos, né? É. Mas tendo todo esse arcabouço, a gente continua sendo interessante no mercado. É. Então, não parem de estudar. E o UX, isso é muito legal, porque o UX é um movimento de empatia que você tem que falar que você não está produzindo para você. Você está produzindo para alguém. Outra Você tem que briga boa, entender né? a pessoa, você tem que Do entender design o seu público. e do Exato, público, né? exato, é o que você falou. É o que você comentou lá da Americanas. Não pode ser o que eu mais gosto, gosto, o meu né? gosto, mas não é para você, né? Você tem que entender para quem A você está gente tem desenvolvendo. até. O designer mais maduro tem essa visão, né? No começo acho que a gente quer impor nosso estilo, mas depois a gente vai entendendo que, poxa, pelo amor de Deus, precisa funcionar para quem Sim. vai comprar, né? Claro que você não, né, vai seguir ali os fundamentos básicos, você também não vai ser Claro, Que é muito rápido totalmente tudo, errado, né? mas, né? E a gente tem esses dois tópicos, né? O UI também, né? Que é o Uhum. User Interface, que entra às vezes em conflito com o User Experience. Até travei. Mas eu tava vendo uma notícia agora, né? Do Instagram, por exemplo, né? Da feed dele. Uhum. Eles trocaram a feed, era quadrado, Ah, é. Uhum. né? Então, ou Agora- seja, a gente tinha Mexeram ali na forma um aí. conteúdo todo quadrado, né? De postagem. É. Mudaram, né? Eles pensaram em. Eu tô falando mais fora da visão de Aham. especialista, mas pensaram mais de forma UI Sim. e não pensaram muito UX. Foi esse Uhum. pensamento, tipo, foi essa lógica, porque a experiência, ou seja, é legal, Uhum. talvez tu colocar ali. Esteticamente talvez fique esteticamente, legal, um pouquinho maior, mas interface, bagunçou toda. bagunçou o feed das pessoas que estavam. Bagunçou. Teve até Exato. um problema, né, na mídia. Provavelmente Digita aí, você sim. gostou? Deu problema no seu feed? Manda aí o teu recado, Não, vamos manda ver. aí, vamos discutir, né? Exatamente. Que você Essa é uma acha? discussão interessante. Mas por Assim, que você acha, eu- Marcelo? O que será que motivou ele? Então, eu preciso, claro, ler, né, a matéria, né, Claro. entender exatamente o que aconteceu, mas muitas vezes acontece isso, né? Às vezes alguém olha e fala assim, não estou enxergando direito aqui, aumenta um pouquinho, né? E exatamente você está mudando o processo, você está colocando o UI, ou nem necessariamente a UI, mas você está trazendo às vezes um gosto estético ali, porque eu quero um pouquinho maior, sem entender todas as conexões que ele traz ali como projeto, né? E Os às vezes impactos que sem dá no avisar, projeto. né? Sem avisar, O você tem que público ver, exato, também, né? e às vezes o público não vai gostar dessa mudança, né? Às vezes é uma mudança que alguém ali se incomoda uma pessoa, mas não incomoda o restante dos, sei lá, milhões de usuários que tem ali naquele aplicativo, plataforma, na plataforma. Né? Então, isso é um momento, é uma discussão interessante. Por isso que na pós sempre anda as três frentes juntos, né? É o X e o Y, então sempre um complementa o outro, e a outra frente é de inovação, que é onde a gente traz todas as disciplinas que discutem exatamente, que é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que procura pós. Fala assim, mas pós de UX e UI, cursos de UX e UI temos muito no mercado, né? Tem vários. Mas por que do IED? Por que eu sempre defendo muito do IED? Porque a gente tem à frente um módulo inteiro de inovação, onde a gente traz as discussões de gamificação, de internet das coisas, de gestão do design, várias outras frentes, sempre com quanto eles complementam e impactam a experiência do usuário e as interfaces. Então, ele sempre se complementa, né? Ele sempre traz como diferencial aí. Puxa, bacana. Legal, a gente trouxe algumas ideias. Eu queria saber as suas tendências, o que você está vendo, né? De inovação, de design, pra gente. Muito bom. Legal. Bom, a gente já falou bastante aqui, né, que a inteligência artificial, né? Acho Sim. que é difícil da gente hoje falar de qualquer inovação que não tenha alguma relação com com a tecnologia que está em tudo, né? A gente tem IA para imagem, para texto, Tem para pra tudo. vídeo, para mandar fazer um PowerPoint, ele faz, então ele faz tudo hoje. Mas eu ainda vejo um caminho pouco explorado, que na verdade ficou um pouco, né, escondido devido a esse avanço da IA, que é, por exemplo, a realidade aumentada. Acho que ainda existe um caminho grande a se explorar ainda. Eu acho que é isso enquanto tecnologias, né? Internet das coisas, eu acho que ainda, né, ter ambientes mais inteligentes, eu acho que a gente ainda vai por um caminho ainda de amadurecimento nesse sentido, mas que eu acho que a gente vai ter a IA primeiro, né? A IA tomou a frente, né? Mas esses resposta caminhos, rápida, né? Exato. E aquele lance quando você põe lá o metaverso, você põe os óculos. Isso, a assim, realidade aumentada tem a ver com isso. E aí tem a realidade virtual que você se coloca num outro peraí, universo realidade completamente. aumentada é quando eu vejo alguma coisa aqui interagindo no meu Físico digital simultaneamente, né? E o virtual te coloca totalmente num ambiente imersivo, recentemente né? um Pietro, que trabalha lá com a gente, trouxe lá um oclão muito louco da Meta. Legal. Meu, é absurdo, cara.
você se vê assim num personagem, então você Sim. interar. Também Eu acho que já eu participei de 2 projetos, né, de realidade virtual, no passado com o Second Life, não sei se lembra do Second Life, Second Life, a gente montou um campus aí em Bimorumbi no Second Life, e recentemente a gente montei um campus da FAM, né, também no metaverso agora, né, no sim. metaverso. Foram 2 projetos muito interessantes, mas eu falo assim, é uma tecnologia que ainda não tá, vamos dizer assim, aberta para ser popular. Ela ainda depende de muito processamento, óculos específico. Então você depende de muitos recursos para poder ter uma experiência que, Uhum. no final, ele ainda não muda muito a minha vida, vamos dizer assim. Tipo, ele ainda não. Tá. Aí você faz uma experiência legal, legal. Ele funciona bem para jogos, para indústria de games, Uhum. né, para ter uma imersão com games, mas para o negócio, ainda para o mercado, para fazer um. Eu vi alguns exemplos interessantes, por exemplo, na arquitetura, Sim, né? os Alguns projetos, lugares, né? projetos onde você não dá para montar um stand, né, do apartamento e tudo mais, e aí você faz uma experiência ali, né, fazendo uma navegação, né, Interessante. virtual para conhecer ali os ambientes. Então, acho que ainda existe alguns nichos de mercado que dá para aplicar, mas ainda eu acho que precisa facilitar o acesso das pessoas, Uhum. porque se não tem uma empresa que deixa lá todo o equipamento, o espaço montado para você chegar e botar o óculos e interagir, poucas pessoas vão ter isso em casa, né? Então, vou como montar todo esse Sim. equipamento em casa. Então, ele ainda, acho que tem um caminho aí a se trabalhar. E tem os hypes, né, também do Brasil que a gente assume e esquece, né? Vem, por exemplo, impressora 3D, vem um É boom. verdade, É né? bom. Ninguém lembra. Tudo bem que Ainda a indústria a indústria continua, né? usa, tem O alguns Meta, a mesma usos. coisa. Aí Exato. veio a IA, o que é o próximo, né? Então, Bem a onda, né? Bem a onda, todo mundo quer ver o que que é, mas aí depois ele se encaixa num segmento e algumas pessoas vão usando, pra se até amadurece, né, depois. amadurece, talvez ganhe uma outra proporção, assim. Eu lembro que na própria universidade tinha uma impressora 3D lá que a gente fazia os projetos, né? Então, só que demorava, né? Pra sair qualquer coisinha de uma noite pro Né? próximo dia demorava, assim, né? Evoluiu Evoluiu mais, hoje bastante. tem algumas impressoras bem mais completas, você consegue fazer muito material, você consegue até refazer, consegue refazer essa estrutura, né? E você consegue pegar e mandar fazer com impressora 3D. Então ele está evoluindo bastante, né? Mas ainda no nível de prototipagem, para alguns ainda usa como produto final, mas ainda na grande maioria como parte de prototipagem de novos produtos, novas soluções. Então para isso é legal, né? Pensar assim, né? Num âmbito que nem a gente está aqui no Espaço Maker e tudo mais, Aham, e aí você vai lá e quero fazer o que a gente falou da caneca, né? aham. Pensei uma caneca diferente, que tem Faz aqui um talvez uma pegada protótipo, do né? dedo. Eu faço Uhum. com uma impressora 3D primeiro, né? Eu baixo o custo, eu não vou gastar todo o meu investimento, né? É o Não, protótipo de alta faço um protótipo fidelidade. de alta fidelidade, É. exato. Boa. No design a gente faz os protótipos de baixa, média e alta fidelidade. Você faz com a impressora 3D um protótipo e para até validar, né, esse produto, para aí sim, né, tentar levar para uma fábrica, algum lugar para poder fazer em escala, né? Então você não chega lá com um projeto, faz aí a caneca que eu aposto que vai dar certo, né? Sim, antes validar e testar se ela de fato vai dar resultado ou não. Eu lembro que você trazia ferramentas assim que a gente usava no dia a dia, a gente usa na Stalos. Inclusive, Wagner, tem uma ferramenta que a gente usou, Uhum. que eu aprendi com ele, Opa. que foi as fases do Design Thinking. Uhum. Ah, A boa. gente praticou na agência, né, para Legal. poder trazer alguns resultados. Lógico que não dá para praticar todas as fases ali, né, com exatidão, mas a gente Uhum. usou a essência, né, Uhum. do Design Thinking, que ainda é praticado nas. Super, super. Às vezes a gente usa design thinking sem perceber que a gente está usando design thinking, né? Porque as etapas ali, de uma certa forma, a gente precisa passar por muitas delas. Mas eu gosto muito da etapa, eu gosto muito da metodologia do Ambrose e do Harris, que ele traz 7 etapas do design thinking e a última é o aprender. E aí ele conecta muito com a experiência do usuário, porque se a gente não aprende com o usuário, né, a gente nunca consegue melhorar nossos produtos e nossos serviços. Né? Então a gente tem que aprender o que está dando certo e o que está dando errado para poder fazer os processos e entregar uma solução melhor. Então, o aprendizado do Design Thinking, antes de rodar todo o processo de pesquisa e chegar na prototipagem, né, eu acho que é uma frente muito importante que se usa muito, a gente usa muito no IED, assim, várias dinâmicas Design Thinking, às vezes até em âmbito corporativo, então a gente traz a dor da empresa, faz a jornada Design Thinking para poder chegar em soluções. Isso ainda está na grade acadêmica. Sim, sim, não em todas, né, os cursos, mas a gente usa bastante, né, em educação corporativa também, bastante. Porque assim, a gente tem que trazer, além da solução, tem que trazer algo funcional e que, com todas as camadas que você trouxe, né? Trazer
a inovação e ao mesmo tempo trazer o produto dando dinheiro, né? Sim, Rentabilizando. rentabilizando. Ser sustentável financeiramente também, né? Ser sustentável ecologicamente e financeiramente também. Mas eu queria voltar um pouquinho agora para a inovação mesmo, né? Porque a gente quer enfatizar aqui para falar sobre design, mas também falar sobre inovação, trazer Uhum. o que é a inovação para a pessoa, né? Tem até uma frase aqui que eu peguei do criador do Business Model Canvas, né? Uhum. Que é o Alexander Osterwalder. Ah. Esse cara aqui, ele fala que a inovação não é um evento que acontece uma vez, mas um processo contínuo Uhum. que demanda liderança, estratégia e cultura, né? Aí trazendo essa bagagem que você tem Uhum. e olhando assim tudo que você vê, assim, para você, o que que é inovação, né? É muito legal assim a frase, porque inovação é o que a gente estava falando, a inovação não é só aplicar uma tecnologia, né? É só instalar um software, né? Isso. Então ele depende de muita coisa. Então, eu acho que a inovação ele está em repensar o que fazer de outra forma o que você já faz, né? Repensar o que você faz de uma outra forma que gere melhores resultados e melhores resultados, né? Resumidamente. Mas é isso, assim, porque as coisas nunca têm um fim, elas estão sempre se transformando, né? Melhoria contínua, né? Melhoria contínua, né? Tem um livro lá do Murai, do Munai, que é, tipo, das coisas nascem coisas, né? Então, tipo, sempre uma coisa vai gerar outra coisa, que vai gerar outra coisa, e a gente vai ter isso infinitamente, né? Então, hoje a caneca é essa caneca, mas amanhã vai ser outra coisa, a gente vai repensar isso e vai assim sucessivamente, né? Projetos digitais isso acontece muito, né? Projeto digital fala assim, eu quero o meu site perfeito, né? Ou o meu aplicativo perfeito. Ele não vai durar a vida toda. Vai ter que daqui a um ano e meio, dois no máximo, você vai ter que Tem que repensar ele e fazer de atualizar, novo, né? né? Porque tudo muda, as pessoas estão falando de outra forma, o conteúdo vai ser diferente, a interface vai ter que ser outra. Então, é Uhum. uma mudança contínua, né? Das coisas nascem coisas o tempo todo. A gente estava na feira do Sebrae, a gente fez um episódio lá, né? Legal. Do Staluscast, e a gente viu lá sobre a velocidade da IA, né? Com relação a o que as pessoas conseguem assimilar que tecnologia e aplicar essa tecnologia para gerar resultado, né? E lá tava um resultado muito horrível, assim. Porque em 2 anos a tecnologia ela chega, né? E aí já não dá mais tempo de aplicar essa tecnologia, porque já precisa Uhum. atualizar ela. Sim. E ela já entra em desuso. Então, ou seja, as pessoas não conseguem pegar aquilo, aplicar, Uhum. não dá, porque ela absorve o conteúdo e não consegue usar, né? Não tem um amadurecimento, né, da tecnologia. Que é exatamente por que que a gente tem pouca publicação acadêmica sobre muito disso que a gente está falando. Porque muitas vezes não dá tempo de você amadurecer a pesquisa, gerar uma publicação, oficializar essa publicação e a tecnologia ainda está lá. Às vezes esse tempo que você tem de amadurecimento, ou a tecnologia mudou, Uhum. ou ela, tipo, já foi. E foi. pegando o gancho de um projeto que vocês tocaram junto, né? Eu não sei direito as terminologias, Uhum. mas aconteceu mais ou menos isso, né? Tava Foi. aquela interação com a TV aberta. Isso é a televisão Como é que foi digital esse projeto? interativa, um projeto que a gente fez de iniciação científica Isso aí, como é que e foi, o Vitor? governo aplicou. Eu acho que você é melhor para falar isso. Não, eu achei uma alegria. O professor vê o aluno indo bem, não, né? porque Sim, porque o meu mestrado o tema É. principal foi TV digital interativa, né? Na É. época estava mudando a TV analógica para TV digital e É. junto possibilidade de trazer interação para televisão, né? E o Vitor entrou com um projeto de iniciação científica sobre esse tema e até gerou um livro, depois uma publicação digital sobre o assunto. Uhum. Depois a gente deixa o ela, link para as pessoas ela baixarem, tá, né? Boa, boa. ela tá vendo impressa também, só que ela é em euro, né, para comprar. Louco. Mas O pessoal aí a investe, é digital, só trocar uns bitcoins. só um pouquinho, né? Só pegar umas coisas. E, É. mas assim, foi isso exatamente. Mas foi uma tecnologia que perdeu o time, assim, não vingou. Então, muito engraçado, porque, por exemplo, o mestrado leva 3 anos, mais ou menos, para você para montar a pesquisa. No meu primeiro ano de mestrado, eu já estava uma vez no aeroporto, vi uma revista que estava falando assim, a TV vai morrer? Eu falei, ótimo, eu estou fazendo uma pesquisa de 3 anos, no primeiro ano a TV já não vai ter mais, né? Para onde que eu estou indo, né? O que eu estou pesquisando, o que eu estou fazendo na minha vida. E aí você começa a entender que, na verdade, e aí que é importante essa relação do design, de tudo que a gente está falando da pesquisa, e da estratégia e da função. Porque eu percebi que, assim, por mais que a TV, a gente sabe que hoje, se a gente perguntar para todo mundo até que está acompanhando, quantas pessoas de fato assistem televisão, né? E com certeza caiu muito a quantidade de pessoas que acompanham TV aberta, televisão, você TV diz, né? aberta, né? Então as É. pessoas veem mais a TV como extensão do Streaming, né? streaming e Sim. tudo mais.
Mas aí eu percebi que a minha discussão não era exatamente o aparelho televisão, não enquanto clássico de transmissão das principais canais de TV. A minha discussão era a narrativa audiovisual e a relação de interação com esse conteúdo audiovisual. Então, tanto faz, na verdade. Se a TV for morrer, tudo bem, morra. Tipo, minha discussão está É só o na canal, construção né? audiovisual e Aham. na interação com o conteúdo audiovisual. Ele era a plataforma que me permitia com que isso, a interface que me permitia com que isso acontecesse. Hum. E aí a discussão foi para a convergência digital. Então, eu posso discutir o conteúdo audiovisual multiplataforma e esse conteúdo audiovisual virar uma discussão transmediática. Ela Transmídias. começa na TV, mas ela não precisa terminar na TV. Hum. Ou pode ou não, né? Ela vai se desdobrando e eu posso ter a mesma experiência e completar ela num celular, num tablet, na TV, fisicamente no ambiente, num evento. Então a narrativa ela se pulveriza. A narrativa transmediática foi a sequência da pesquisa que eu fiz com você. Exato. Foi muito legal, mas a gente também ficou frustrado na época, porque a gente foi analisar a TV para ver se tinha uma transmídia, né, um programa televisivo e não tinha, né? Exato. Porque o que acontece? Na época, a gente estava ainda muito refém da tecnologia da época. Sim, Então, a exatamente. TV ali dependia muito de um set-top box, né? Que é tipo um aparelho da Isso. Vivo, né? E tudo mais, ou de Uhum. outras da Claro, que você instala lá. E o que ela permitia pra gente. Então, a gente tinha ali uma necessidade de trazer essa discussão toda dentro do que a tecnologia nos permitia na época. A partir do momento que a gente, né, tira essa questão de depender do que o recurso nos permite, aí ok, aí a Eu criatividade. vou levantar aqui uma provocação, Manda, Wagner. um programa, foi inovação pura, foi Hugo na TV. O Hugo na Hugo TV. na TV. Olha aí, não Uso faz sempre transmídia. Hugo na Você TV usava nas minhas telefone, discussões. você usava TV, você via e Então, apertava, o Hugo pulava, uma você tinha que discussão legal isso aí. apertar um pouquinho antes. Porque Sempre tem uso. aquela questão da cross-mídia e a transmídia. É, Então, ou seja, a transmídia não é isso que você está falando. É. Que é tipo, ela continua, ela não continua, ela faz a mesma coisa em outras mídias, né? a mídia ela, tipo, ela tem aquele conteúdo e ele se replica, Em né? outros Exatamente lugares. a mesma coisa em outros lugares, né? Campanha publicitária é muito claro isso, né? Então tem uma campanha que está na Uhum. revista, ela é exatamente a mesma coisa no site. Sim. Então, a transmídia não, a narrativa predomina. Então a narrativa expande você ter outros olhares sobre isso. Mas o Hugo eu uso muito em aula, tipo, eu É? sempre uso um slide Um com o joguinho, né? Hugo e tudo mais, porque foi na época, a gente tá falando da Poxa. década de 90, as pessoas conseguirem interagir com o personagem É. que tá, tipo, virtual ali com o telefone, né, apertando o teclado. É uma Demais, inovação. Essa é a uma interação figura, da uma televisão. figura. Você ficou curioso, né, Wagner? Aí. Essa é a interação da TVDI. Só que a TVDI cresceu um pouquinho mais na época, né? Tinha mais Uhum. coisa, tinha mais É. interações. Eu usava muito Você Decide como exemplo. Você Decide é um exemplo de você interferir no resultado da narrativa, né? Legal. Que só foi voltar recentemente no Netflix com aquele filme Qual que é? do Black Mirror, que eu não lembro agora o nome. Mas É que- verdade que tem uma opção de Uma narrativa, opção de né? narrativa, né? Que é você escolher o final da narrativa. Por que não trazer as pessoas escolherem? É o que o Big Brother faz de uma outra forma, Sim. mas você escolhe o final da história, né? O Big Brother você escolhe quem vai ganhar, né? Você direciona Sim, a sim. narrativa, né? É mais ou menos isso, né? Uhum. O usuário quer interagir, o usuário quer interferir na narrativa, né? E de N formas diferentes, mas ele sempre quer. A experiência do usuário, só que com interação, né? Uhum. Tem o nível da interação. É. Hoje a gente tem acho que um tempinho para mais uma pergunta e a gente já encerra, mas eu queria entender mais sobre a interação, né? Porque na época a gente estava um pouco limitado com a tecnologia. Uhum. Hoje a gente não tem mais essa limitação porque a gente tem internet, a gente tem as coisas muito conectadas. Tudo bem, não está no nível que você falou Uhum. de conexão, design, de conexão das coisas, né? Uhum. Não está muito conectado às casas Internet ainda das hoje. coisas. e Internet tudo das mais, coisas. sim. Uhum. Mas a gente tem tecnologia para ter conexão aí, Sim. né? Então, você consegue ver esse nível de interação. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa. Nossa, tô trazendo memória aqui. De níveis de interação, né? Sim. Existem uns níveis Perfeito. maiores que você É. consegue
É o tipo de discussão que eu falo que a gente não tem hoje, assim, né? Tipo, a gente tinha lá disciplinas, só discutia design de interação, design de informação, design de interface, né? Então a gente tinha um mergulho em cima dessas discussões. Uhum. Então existem, né, na verdade, pesquisas que mostram níveis diferentes de interação. Então existe uma interação, isso aqui é uma interação que a gente está tendo, Sim. né? Você pode fazer interação tecnológica, interações muito mais com muito impacto tecnológico, até ubíquas e tudo mais, que entra na inteligência artificial, com a internet das coisas, a gente entra num alto nível de interação. Mas é isso, assim, no final as pessoas querem interagir, né? Seja com simples interações, Uhum. com cliques ou com uma fala, ou com um alto nível de interação. Depende de quando a gente traz isso para a experiência do usuário, que ele se sinta de fato interagindo e que faça sentido para ele, né? Também, aí que a gente conecta a interação. Eu só vou botar lá um óculos super pesado, que é desconfortável, que eu me sinto muito fora do meu ambiente, eu me sinto inseguro, não estou me sentindo bem. Ele não avança porque eu não estou tendo uma boa experiência com o usuário no Uhum. final. A partir do momento que ele evoluir Uhum. para ter um óculos, e eu Uhum. simplesmente boto o meu óculos e com ele eu faço tudo que eu quero, ele confortável, ergonômico, não me atrapalha, e eu ainda consigo interagir com ele, talvez aí a gente tenha uma evolução, né, dentro Sim. das narrativas. Então eles andam em duas camadas. O conteúdo e a discussão da narrativa não anda em paralelo dos objetos que vão, interfaces que vão trazer esse conteúdo para ele, né? Então é sempre assim, não deixar que uma pesquisa impacte a outra, né? Então eu não deixo de pesquisar narrativa, né, audiovisual para uma TV, porque a TV não me permite ter o recurso interativo, né? Porque amanhã a TV pode vir a ter, ou eu posso usar isso em uma outra plataforma, né? Eu não vou deixar de estudar a realidade aumentada, porque o óculos hoje é desconfortável. Amanhã esse óculos melhora e eu consigo usar esse Aplicar. material, aplicar nesse óculos que é mais confortável. O que a gente vê hoje é que talvez as marcas elas tenham mostrado uma experiência de marca legal, né? Uhum, Então, esse nível de interação com as marcas tem sido interessante. No Rock in Rio, a gente vê ali uma interação direta e a marca uhum, fazendo parte da vida, né? sim, A Heineken trazendo ali uma experiência única ali de consumo que as pessoas se interagem a partir da gamificação dentro de um show, né? Então, sim. acho que seria um caminho, assim, a gente olhar para as interações a partir das marcas, a partir da experiência de marca, né? Com certeza, com certeza. As marcas, elas chegam no momento, né? A marca, o grande valor das empresas é a marca, né? Então, se você. Eu sempre uso muito como exemplo, né? Por exemplo, você deu um exemplo muito claro, né? Os festivais. Os festivais, eles são marcas gigantescas, né? Com valor enorme. E o que eles passam? Um dia de experiência. Você passa o ano juntando, às vezes, Planejando. dinheiro, planejando para ir nessa experiência que é única, né? Então, esse é um desenho muito. É legal ver a entrevista do pessoal, né, que fundou o Rock in Rio e tudo mais, né? Até tem um colega nosso do IED, o Índio San, que está fazendo parte lá do time do Rock in Rio, muito bacana também, é professor também lá do IED. Então, muito, muito legal ver essa construção de marca. Eu sempre falo também o Google. O Google é outro exemplo. Qual que é o produto do Google? O Google é um site como campo de busca. É isso, Bruno. Ele deu a experiência de Uhum. uso da marca do sistema deles para Uhum. poder alavancar o público, né? Foi meio que E isso, né? tudo que ele faz com a informação que é buscada, com, né, com tudo que é procurado, então tem todo um volume ali de informação, de navegação, de interação, de conteúdo que é gerado com uma busca, né? Então, O papo aqui pode ficar infinito, pode, a gente fica. porque o assunto aqui é legal. Aquela Enfim, palestra do CEO do Rock in Rio, tava procurando aqui a. Manda aí. Não, acho que não vou achar, porque o papo pode ser infinito. Eu já É, tava infinito. buscando mais informação aqui. É, infinito. Mas eu queria agradecer, porque é legal ver isso, a gente trocar ideia de assuntos que dá para ser difundido ainda hoje, olhando para o passado, né? Sim, E eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem para o público, né? Depois você pode até falar desse evento que vai ter, legal. né? Do IED, né? Que vai ter Uhum, acho que uma palestra, legal. comentar. E dar uma recomendação pra galera aí. Você pode até falar direto com o público. Um pouco real com a câmera ali, né? Bom, acho que o recado que eu vou dar, assim, é isso, assim, acredite no que você gosta, enfim, no que você realmente acredita e pesquise e vá atrás, assim, a gente está no mercado hoje que tem muito material, tem muito conteúdo, e eu falo que o grande
dificuldade hoje é a gente, de fato, selecionar o que é importante pra gente. Porque material tem. Antigamente a gente tinha. Era dificuldade, você tinha que ir em biblioteca, não sei aonde, para poder caçar, tinha que tirar xerox, não sei o quê. Hoje a gente tem muita facilidade de informação. Então, se você acredita muito em algo, vá, segue. Porque é o que eu falo assim, quando eu falei que eu ia fazer design, ninguém sabe o que é fazer design, né? Acho que nem meu pai e minha mãe nem sabem o que eu faço hoje. Mas assim, porque ninguém sabe direito, né? O que faz um designer digital, né? O que faz um profissional de User Experience Design? O que é um User Experience Design? Né? Não são palavras claras e que são como você fala assim, eu fiz uma administração, sou advogado, sou médico, que são áreas de inovação que não são claras para todo mundo. Mas se você acredita muito nisso, vai pesquisar, tem muito mercado, o mercado no Brasil está pau a pau com o mercado internacional, então o que a gente estuda aqui, o que a gente discute aqui é a mesma coisa que está sendo discutido na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, em todos os lugares, então a gente está muito pau a pau, a única barreira que eu falo é o idioma. Fora isso, que daqui a pouco também a IA vai resolver. Então tá muito tranquilo. Então vá, sigam. E aí, emendar um pouquinho das dicas, então, se aproveitar o momento. São os 2 cursos, então, do IED, que eu coordeno, o curso de UX UI e inovação, que vai ter turma já iniciando aqui, dia 4 de fevereiro. Já tem uma turma começando, ainda tem vaga, então se você quiser entrar já agora, tem uma turma para começar. O curso novo de interface, design de interface e inteligência artificial, é um curso que vai começar em abril, então já está com inscrições abertas, também quiser, pode se inscrever. E se você quiser ter uma degustação, a gente vai ter no sábado, dia 8 de fevereiro, um sábado inteiro de degustação dos cursos do IED. Então, eu vou fazer uma palestra às 9h30 da manhã, exatamente sobre esse mercado de UX, UI e o futuro dessa área. E depois passa o dia inteiro tendo várias palestras de vários colegas também da instituição. Então, fica um dia lá para... só se inscrever, entrar no site do IED, ed.edu.br, e vai ter lá design e degustação, tem todas as palestras do dia. Né? Depois eu até posso compartilhar o link com vocês e tudo mais. Se vocês puderem ir também, vão ser super bem-vindos lá. Vai ser um prazer ter vocês lá. Em Higienópolis, né? Em Higienópolis, ali perto da Angélica, na Maranhão. Show de bola. Muito obrigado, Falco. Falco, muitíssimo obrigado, viu? Foi mais um episódio muito bacana, uma alegria recebê-lo. Valeu o tempo da espera, foi muito bom. Valeu, sim. E quero que essa parceria aí possa ir para Transmídia aí, a gente possa caminhar para mais lugares aí junto. O próximo a gente faz todo mundo aqui em Avatar. Muito bom. Show, obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Star Wars Cast. E lembrando de curtir, comentar, compartilhar aí nas nossas redes para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo que foi muito rico. Então, vale a pena compartilhar. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Henrique. Valeu, PC. Valeu, Ricardo Nunes. Valeu, Prefeitura de São Paulo. Obrigado. SampaCast, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Valeu!